mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Uma das coisas difíceis deste momento é nós não podermos receber ou fazer visitas, porque isso nos faz tão bem receber alguém ou ir visitar alguém, isso nos enche de alegria e nos encoraja de verdade. Quantas vezes recebemos uma visita e ela vem da parte de Deus, com uma mensagem de Deus de encorajamento para a nossa vida, e como isso pode transformar aquele momento que estamos vivendo. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Há muito tempo atrás, Deus havia dado uma promessa a Abraão de que lhe daria um filho, uma geração que dominaria a terra, seria uma grande nação, mas isso ainda não havia acontecido com ele. E essa era a razão dele estar entristecido, ali cabeça baixa, naquele calor, na porta da entrada da sua tenda, pensando na vida, pensando nessa promessa que ainda não havia acontecido na vida dele. De repente, ali onde ele estava, ele avista 3 homens. E aqueles 3 homens eram pessoas especiais. Ele notou isso, notou que não eram simplesmente homens, mas eram anjos de Deus, anjos que Deus havia mandado na vida dele naquele momento. Quando ele percebeu isso, de repente ele se levantou, se animou e correu para aqueles homens, para aqueles anjos e começou a servi-los. Começou a perguntar o que eu posso fazer por vocês, fiquem aqui. Abraão se preocupou com aqueles homens, se preocupou com aqueles anjos que Deus havia mandado para ele e ele deu toda a atenção. Ele se apercebeu daquele fato e respondeu àquele momento de forma muito imediata e muito rápida. E no texto bíblico nós podemos entender que aqueles 3 homens eram anjos da parte de Deus para ajudar Abraão e de renovar na vida dele a promessa de um filho querido e desejado. E aqueles anjos foram com essa mensagem empoderadora para animar, motivar Abraão e Sara na sua jornada. Era algo que precisaria acontecer de uma forma milagrosa e foi por essa razão que Deus mandou os seus anjos para que realmente ele pudesse entender que algo milagroso ia acontecer na vida dele. A Bíblia fala de anjos desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos a experiência com as pessoas, com anjos, desde ali do início da civilização, da humanidade, até quando João aponta em Apocalipse o fim de todas as coisas, os anjos presentes ali, como servos, como mensageiros, pessoas, indivíduos, situações, circunstâncias que Deus move para nos comunicar, para nos encorajar, nos trazer algo que precisamos naquele momento para fortalecer a nossa vida, nos ajudar, nos levar avante nas promessas que Ele tem para nós. Abraão estava vivendo um momento assim. Ele estava entristecido, ele estava sem esperança, sem muita alegria. Ele estava ali falando: o que mais pode acontecer na minha vida? Não há mais tempo, já estou com a idade avançada, a minha esposa está com a idade avançada. E eu creio que ele estava pensando sobre essas coisas. Mas
Ele precisava ouvir uma palavra da parte de Deus. Quando Abraão viu a visitação dos anjos, ele entendeu que Deus estava enviando para ele algo especial. E ele respondeu aquilo rapidamente. Quando Abraão estava servindo os anjos, de repente um dos anjos se levantou e trouxe aquela palavra de Deus, renovando a promessa de Deus sobre a vida deles, sobre um herdeiro, sobre um filho prometido a eles que agora iria se cumprir. E aquela palavra renovou a vida de Abraão e Sara. Aquela palavra trouxe um ânimo. Eles sabiam que vinha da parte de Deus e aquela palavra iria fortalecê-los, iria ajudá-los e eles viriam tudo aquilo cumprido. Por que então isso era tão importante para Abraão? Veja, ele já estava com uma certa idade, ele e Sara, e era uma coisa que naturalmente seria impossível. Eles já tinham passado por muitas coisas na vida e achavam que já estavam terminando a carreira, terminando aqueles momentos, e aquela palavra foi importante para renovar não só a esperança, mas a força mental, força física, força emocional, para que realmente eles pudessem ver aquela promessa ser cumprida. Eu não sei a sua experiência com anjos, mas eles estão presentes. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, você pode ler um livro muito importante do autor e grande evangelista Billy Graham, Anjos, Agentes Secretos de Deus. É muito importante você saber que os anjos não são seres para que nós venhamos adorá-los, servi-los. Eles são mensageiros de Deus, mensageiros que trazem palavras de Deus na nossa vida em momentos em que estamos fragilizados e precisamos ser encorajados por Deus. Eu já tive muitas experiências com anjos, eu e minha família. Nessas muitas experiências com os anjos, eu me recordo de uma ocasião em que eu e minha família estávamos passando por um problema muito sério. Já tínhamos orado, nós já tínhamos usado todos os recursos que podíamos fazer para resolver aquela situação que estávamos passando, mas nada acontecia, nada mudava. E pior de tudo, nós estávamos longe da nossa família, muito distante dos nossos amigos mais próximos. Eu me recordo que naquele momento eu orei e falei: Senhor, eu preciso de um anjo, eu preciso de algo sobrenatural nessa situação, porque nós não sabemos para onde correr ou o que fazer. E enquanto nós estávamos orando ali na sala, eu me lembro bem da cena, as crianças eram pequenas, mas nós colocamos todo mundo junto ali para orar e interceder por aquela situação. De repente, na nossa porta, nós escutamos uma batida. Quando nós abrimos a porta, nós nos surpreendemos com aquela visita. Era uma pessoa que nós conhecíamos há pouco tempo. E ele contou a seguinte história da razão da visita dele até nós. Ele nos disse que estava na igreja naquele domingo de manhã, estava orando a Deus ali, intercedendo, participando do culto, quando de repente ele recebeu uma visitação de Deus, um incômodo de Deus de que ele deveria ir nos visitar naquele momento. Ele relutou a entender aquela mensagem de Deus, mas Deus persistiu falando com ele: olha, é agora, você tem que sair agora e ir visitar aquela família. E foi isso que ele foi fazer, e foi aquilo que nos surpreendeu, aquela visita, e foi muito emocionante, porque ele veio no momento certo em que nós estávamos orando e nós estávamos pedindo a visita de um anjo, e aquele anjo veio até nós. Ele entrou na nossa casa, nós compartilhamos com ele o drama que estávamos passando. Então ele nos ouviu, parou um pouco, trouxe uma palavra de Deus para as nossas vidas, orou por todos nós, e naquele momento nós sentimos que era um anjo do Senhor, uma mensagem do Senhor para as nossas vidas, e aquilo começou a mudar o nosso interior, mudar a nossa fé, a nossa esperança, fortaleceu a nossa confiança de que Deus iria nos ajudar e iria nos abençoar. Naquela ocasião, Deus usou um amigo, uma pessoa que nós conhecíamos ali há pouco tempo. Mas Deus pode usar uma pessoa desconhecida, Ele pode usar uma circunstância para trazer uma mensagem a você.
Mas é muito importante você estar atento quando você estiver numa situação como essa, porque Deus já está ouvindo a sua oração e Ele vai enviar um anjo até você para te ajudar neste momento. Eu gosto de pensar na experiência de Abraão, que estava ali sentado, pensativo, mas ele estava atento ao que Deus poderia fazer. E quando ele percebeu uma ação de Deus, prontamente ele respondeu tudo aquilo. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Que Deus maravilhoso! Ele não depende das nossas forças físicas, mentais, emocionais para realizar o sobrenatural na nossa vida. Ele espera de nós a nossa fé, a nossa confiança e Ele nos ajuda. Quando Ele nos envia um mensageiro, Ele nos envia um anjo para nos lembrar, nos relembrar das suas promessas. Em um momento humanamente impossível, preste atenção no sobrenatural de Deus. Você pode ser um anjo na vida de pastores e suas famílias que trabalham em áreas de vulnerabilidade no Amazonas, Nordeste e África. Faça a sua doação por esta conta corrente ou pelo site rpv.org.br. Vamos transformar este momento de crise em oportunidade para o encorajamento.